Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Vamos continuar a leitura do poema de Rumi. Como vocês sabem, eu leio diversos livros integralmente nesse canal e a ideia é que a gente possa estar fazendo reflexões juntos e que vocês possam estar pensando nas suas casas, nas suas vidas, nas suas posturas de vidas, nos seus propósitos, nos seus saberes. E o Rumi agora, ele acabou de nos falar no poema 31 que existem dois tipos de saberes, aquele que é eterno, permanente, que não cessa, e outro que cessa, colocando esse saber que não cessa diretamente ligado ao coração do espírito, vocês lembram disso? A esse conhecimento interno. E agora ele continua nos falando um pouco mais desse saber. Vamos lá? 32. O saber do clero é baseado na lei religiosa. O saber dos juízes é baseado em provas. Mas o saber dos mensageiros divinos é baseado na percepção direta da luz de Deus. Quantas camadas tem aqui? Então, pouca coisa. O que a gente pode pensar, pessoal, sobre isso aqui? Lei religiosa, se a gente for para cristianismo, judaísmo, islamismo, budismo, diversas religiões, nós vamos ver leis e se a gente analisar profundamente, vamos encontrar algumas semelhanças, outras diferenças. Mas em princípio, todas elas, vamos dizer assim, elas têm uma conduta ética, moral, tem aquilo que se recomenda fazer, que não se recomenda fazer, e de certa forma muitas vezes estamos tão distantes porque não entendemos muito bem de onde vem aquilo. O saber dos juízes é baseado em provas, está nos mostrando um outro aspecto que usa mais o discernimento, a razão, mas sabemos também que muitas vezes essas provas são provas forjadas, são provas equivocadas que atendem a um determinado interesse. Então eu provo que uma outra pessoa não fez um crime quando na verdade eu, Deus o livre, né, mas um advogado de defesa, mesmo sabendo daquele ser, de tudo que cometeu, muitas vezes ele mente. Mas diz aqui desse saber dos mensageiros divinos, que é baseado na percepção direta da luz de Deus. E aqui podemos nos perguntar como saber diretamente como esses mensageiros. Como é que eu vou saber se uma coisa é real ou não, se eu estou nas ilusões? Como saber escolher? Não existe uma resposta aqui definitiva, pessoal, obviamente. Mas uma percepção direta de Deus já requer algumas coisas. Um autoconhecimento de si mesmo, um silêncio para que a gente possa escutar esse falador silencioso, para que a gente possa ver as leis que estão ocultas, as leis que estão em todos os lugares, não a lei criada pelos homens. E como saber, então, fazer esse trabalho com a gente mesmo. De novo, né? Precisamos ter uma decisão. Precisamos estar cientes de que não vemos o suficiente quando estamos tão na nossa máscara, tão na nossa personalidade, tão para fora. E mensageiros divinos podem ser muitos. Nós precisamos também perceber quem são esses mensageiros divinos que nos falam o tempo todo, como o sol, aspectos da natureza, os ciclos da natureza que se repetem, outono, inverno, verão, primavera, tudo dando mensagens. E se a gente
consegue olhar mais profundamente para isso, a gente vai percebendo que existem ciclos, que existem transformações, que existe morte e renascimento, que existe beleza, que existe uma lei que não é casual, mas causal, que existem ciclos aqui que se repetem. Essa semana meu irmão recebeu na casa dele uma calopsita na sua janela, fugida de uma gaiola. E de repente ela estava lá. Eu fiz essa pergunta a ele. Para que ela foi para a sua janela? Dentre tantas janelas, será que você se perguntou sobre isso? O Jung comenta que um dos seus pacientes, que tinha pavor de um determinado bicho, ele estava no consultório falando sobre isso e de repente, numa altura bastante grande, onde não poderia existir aquele inseto, ele apareceu na sua janela. E o Jung falava disso, né? Dessa sincronicidade. Existem mensagens o tempo todo, mas achamos tudo que é muito casual, não pensamos muito mais sobre isso. E quem pode saber é quem está vivendo a situação. Eu não posso julgar o que significa uma calopsita na janela do meu irmão, mas se ele que está consciente da vida dele, de todos os seus desafios, do que ele está vivendo, talvez ele consiga extrair algum ensinamento e por que aquela calopsita tão doce, tão frágil, escolheu o apartamento dele para ser cuidada. E é isso, pessoal. Tem muitas camadas aqui, muitas coisas que a gente poderia estar pensando, mas o próprio poema diz, né, que o saber vem dessa percepção direta da luz de Deus. Então, por mais que eu fale, tudo é insuficiente, inclusive para a própria reflexão mais profunda, né? São só uns pequenos insights aqui dividido com vocês. Beijos para vocês, pessoal, e até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.